Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam estudando bastante. Nós vamos ver nesse vídeo então o plano de contas da atividade industrial. Vocês lembram que nós comentamos em aulas anteriores que o plano de contas na indústria é fundamental, e um plano de contas bem feito, ele garante então que você tenha dados para tomada de decisão. Então não é só o registro fiscal, é a questão da tomada de decisão também. Bom, nós vamos então nos ater, eu vou passar algumas contas aqui, mas nem todas as contas a gente vai comentar, porque vocês já viram o plano de contas em contabilidade introdutória, então não é necessário a gente ficar reprisando isso, a função do plano de contas, a estrutura, enfim, mas a gente vai falar só sobre os planos, as contas mais específicas para nós. Então vamos lá. Bom, então lembrando então que o plano de contas ele tem o ativo. No nosso caso aqui nós temos um ativo circulante, que é normal numa empresa, tanto vale numa empresa industrial como numa empresa comercial e em alguns casos prestação de serviço. Então você tem aqui a conta caixa, né? E aí os desdobramentos da conta caixa, né? Os equivalentes aqui, matriz, enfim. Os créditos, que são os títulos a receber oriundos das vendas, e os estoques. Bom, dos estoques aqui cabe um comentário. Então normalmente quando a gente faz aqueles razonetes, a gente coloca lá em contabilidade introdutória a conta estoque ou só mercadoria, né? Então na verdade como é que funciona? Então você veja bem, qual é o código que nós temos aqui? 1103. Então 1 é do ativo, o 1 do circulante, 03 estoques. Mas os estoques ele é composto por vários outras contas. Então nesse grupo de estoques aqui desse plano de contas que eu estou sugerindo, então nós temos aqui produção do estabelecimento, que são os produtos que são fabricados e que serão vendidos. Veja que ele está no mesmo nível de mercadorias. Então, tanto produção de estabelecimento como mercadorias, eles vão estar no grupo de estoques no mesmo nível. A diferença é que de produção para estabelecimento, ele será transferido para CPV, mas não nesse 110301, e sim sempre do último nível. Então, nesse caso aqui, nós vamos vender só o produto acabado só, tá? E aí fala, mas e esse produto de elaboração? Bom, produto de elaboração a gente não vende. Então, se a gente está produzindo um carro e o carro não está terminado, não faz sentido de você vender ele, né? Você vai vender somente ele como produto acabado. Ele tem que ser terminado, transferido para produto acabado, e aí está pronto para ser vendido. Então, daqui para frente, ele tem o mesmo tratamento de mercadoria para revendas. Não há distinção. A única coisa é que daqui ele vai para CPV e mercadoria vai para CMV. Mas na estrutura do DRE, ele vai basicamente na mesma posição logo após a receita operacional líquida. Bom, então nós temos aqui a mercadoria, como nós falamos, e tem outras coisas aqui, matéria-prima. Essa matéria-prima aqui será as matérias que serão requisitadas. Então você tem a matéria-prima, essa matéria requisita, vai para a fábrica. Lá na fábrica as contas ficam na condição de produto de elaboração, e depois que a fábrica termina e disponibiliza para o setor de vendas, então vai para o produto acabado. E aí tem um material de almoxarifado. Esse almoxarifado ele pode ser, eu posso ter também material de uso e consumo, material de copa e limpeza, material de escritório, enfim, eu posso ter outros desdobramentos aqui se eu achar que isso é interessante na minha empresa, tá? Aqui nós temos aqui o ajuste, o valor de mercado, são quando você precisa fazer os ajustes do valor do estoque, mas isso a gente não vai falar. Aqui agora a parte de créditos recuperados. Então, por exemplo, se eu compro uma mercadoria e ela vem destacada na nota fiscal com ICMS, eu compro do meu fornecedor com ICMS, então eu teria direito a crédito de ICMS. Aqui cabe um comentário à parte. Tem direito a crédito de ICMS desde que você não esteja enquadrado no Simples, porque daí no Simples você não tem crédito. Então, se você comprou uma mercadoria por R$100 e está destacado 18%, como é que fica? Então, você vai colocar R$18 como ICMS recuperar, R$82 aqui como matéria-prima e contrapartida de R$100 do caixa, por exemplo, tá? Agora, se eu estou pelo Simples, eu já lanço direto R$100 na conta matéria-prima, porque eu não vou ter crédito de ICMS. Eu tenho o benefício de pagar menos imposto na saída, mas eu perco o crédito na origem. Então, aí entra aquela questão de discutir sobre planejamento tributário. Em alguns casos, tem empresas que estão enquadradas pelo Simples, mas ela já vem faturando bastante, já está nos últimos níveis já da tabela do Simples, então muitas vezes compensa ela se desenquadrar
do Simples, mesmo pagando, indo pagar a alíquota completa, por exemplo, cheia de 18%, para ter direito ao crédito de CMS. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas para vocês só relembrar. Despesa do exercício seguinte, daí nós temos então o ativo não circulante, já de acordo com a lei 11.638, né? Já com a lei nova. Então o ativo não circulante, isso aqui a gente não vai comentar. Tá, bom, vamos comentar aqui a questão do imobilizado, por exemplo. Tá? O imobilizado, ele vai compor o custo da mercadoria ou vai para despesa? Sim, ele vai, mas não na conta, não na conta dos bens, né? Então nós temos aqui os bens em operação, que são depreciáveis, muitos deles, exceto terrenos, né? Eles são depreciáveis, geralmente são depreciáveis. Imobilizado em andamento, a gente já viu que ele não é depreciado somente depois que ele está pronto, ou seja, eu pego esse imobilizado, por exemplo, estou com uma planta industrial que está em construção. Enquanto ela está em construção, eu vou lançando em construção em andamento. Depois que eu encerro ela, eu transfiro então para a conta bens em operação aqui, né? E que pode ser então construções, por exemplo, né? Bom, aí essas construções, a partir do momento que ela está pronta, construções, máquinas, veículos, elas passam então a sofrer a depreciação. E aí eu tenho a contrapartida da depreciação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que debitar uma conta que pode ser de resultado, né, de despesa ou de custo, e eu vou creditar então uma conta de depreciação, cada um relativo ao seu bem, né? Essa depreciação acumulada, ela é uma conta retificadora, né, do teu ativo. Então ela entra apesar de estar no ativo, ela é uma conta credora, porque ela vai reduzir o valor do ativo, né? E lá no outro lado eu vou debitar ou despesa ou vou debitar custo. Bom, aí nós temos então intangível. Essa depreciação aqui ela é importante porque no decorrer da nossa disciplina a gente vai calcular depreciações de bens aqui, e aí nós vamos verificar se essa depreciação ela será considerada despesa ou custo. Por exemplo, eu tenho um prédio e esse prédio, parte dele é ocupado pela área administrativa e parte pela fábrica. Como é que eu vou tratar essa depreciação? Eu vou ter que fazer um rateio. Parte vai para despesa e parte vai para custo. E da parte do custo, então, eu tenho os produtos. E aí como é que chega nos produtos? É o que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Muito bem, aqui tem então o intangível e tem aqui as contas de compensação. Bom, do passivo aqui, então do passivo são as dívidas, né? São as obrigações que a gente chama, né? Lembra que o ativo são os bens e direitos e o passivo são as obrigações. Então no ativo são as aplicações de recursos e no passivo são as origens de recursos. Então quais são as origens que eu tenho? Tem origem das instituições financeiras, tem os fornecedores, né, que são fornecedores, lembrando sempre que fornecedor não é o que me fornece, é o que me fornece a prazo, né? Ele só vai ter essa conta se eu comprei a prazo dele, porque se eu comprei à vista não vai estar nessa conta aqui. Aí eu tenho as obrigações trabalhistas, que são as minhas dívidas trabalhistas, né? As obrigações tributárias, os impostos que eu tenho a pagar, contas a pagar. O passivo não circulante, então, é um outro grupo aqui que a gente tem a mesma característica do ativo circulante, que são valores que vão ser obrigações que vão acontecer a partir do primeiro dia útil do ano subsequente, né? A gente sempre fala assim, grosseiramente, que é o que vai cair a partir do exercício seguinte. O patrimônio líquido, que é a base original, né, do valor, que são os capitais. Então, por exemplo, capital social subscrito. Então, basicamente, a gente fala assim, o que tem no patrimônio líquido? Capital e lucro, né? Bom, então, o capital social, depois tem a reserva, por exemplo, reserva de capital, quando a empresa tem lucro e ela quer reservar a parte disso por estatuto, ou por decisão de assembleia, ou por decisão administrativa. Bom, aí tem outras contas aqui que não vale a pena destacar, e tem as contas de compensação também. Bom, aí esse vídeo a gente para aqui, porque no outro vídeo a gente vai ver então sobre contas de resultado, e aqui cabe alguns comentários mais específicos. Até o próximo vídeo, um abraço.